Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de classificação de materiais. Aqui eu vou trabalhar a administração de estoque. E aí, só lembrando uma questão extremamente importante quando se trata de administração de estoque, que é o fato de que nós temos vários métodos para organizar o estoque. Desde o sistema logístico de organização do estoque, passando pelo ponto de pedido de compra, que afeta a quantidade de lotes que a organização tem à sua disposição, e a classificação ABC, ela é meio que um coringa na administração, né? Você pode utilizar a classificação ABC, que é oriunda do Teorema de Pareto, já vou explicar, tanto para gestão de estoque, quanto para compras, quanto para processo decisório. Então, é uma ferramenta que a gente, uma metodologia que a gente aplica em várias áreas da administração. Vamos entender, em primeiro lugar, de onde veio essa tal classificação ABC, de onde origina-se o Teorema de Pareto. E Delbrano Pareto, ele realizou um estudo em países europeus sobre distribuição de renda. Então ele fez esse estudo e em vários países ele concluiu que não, assim, algo que a gente já sabe, né, mas ele detalhou de que a maior parte das riquezas de um país se concentra na mão de um percentual muito pequeno das pessoas. E a menor parte das riquezas de um país concentra-se nas mãos de muita gente, ou seja, tem muita gente dividindo muito pouco e poucos dividindo muito. E aí ele criou uma classificação, através dos estudos, através dessas análises dele, chamado Teorema de Pareto, que serve para a gente definir aquilo que é prioridade, aquilo que tem uma importância intermediária e aquilo que tem pouca importância. E esse teorema, ele é aplicado de forma tão eficiente que a gente aplica ele na hora de dar aula e particularizar aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, como que nós calculamos as matérias mais importantes para uma revisão de véspera, para um aulão? Fazendo a chamada análise paretal, que é você determinar quais questões caem muito, tem muita incidência, quais caem mais ou menos, só caem às vezes, e quais praticamente não caem. E através disso a gente tem um conceito de relevância. Por exemplo, se você vai ter um processo decisório na organização, e se você consegue montar o Pareto, né, organizar o Pareto, você tem decisões de pouca importância, você tem decisões de importância intermediária e você tem informações mais importantes. E por aí vai. E aí a gente vai trabalhando esse teorema das formas mais flexíveis e amplas possíveis. Tem um programa na TV Paga que a pessoa escreve para arrumar o quarto ou a casa de outra. Você já viu isso? Tipo assim, eu tenho um amigo bagunceiro. Aí eu escrevo pro programa, acho que da GNT. E aí falo, ó, meu amigo é muito bagunceiro, preciso aí de pessoas especialistas em organização de espaço físico para arrumar. Aí a pessoa vai lá na casa do cidadão para arrumar o que tá bagunçado, né? E aí eu não assisto esse programa, mas eu bati o olho assim muito rapidamente e estava vendo uma parte. Então a moça, né, que é a organizadora profissional de espaços para as pessoas não se tornarem acumuladores, ela pegou 3 cestos e falou: ó, nesse aqui você vai colocar as poucas coisas que você não abre mão. Nesse segundo cesto você vai colocar as coisas que você gostaria de ficar, mas não é prioritário. E nessa outra, coisas que você nunca usa. E não deu outra, né? O primeiro cesto tinha uma quantidade menor de roupas, o segundo cesto uma quantidade intermediária e o último cesto muita coisa. E ela mesma falou no programa, falou, ó, acabamos de fazer aqui uma classificação ABC baseada no Teorema de Pareto. Então serve inclusive para você organizar sua casa. Vamos lá para as definições e mais importante do que tudo, para a tabela, né? E aí eu tenho um texto aqui inicial que eu vou fazer a leitura e comentando com você, texto autoral meu. Então, como você está acostumado, né, eu vou trabalhar o conteúdo, vou trabalhar o texto, e depois nós vamos trabalhando, depois nós vamos desenvolvendo. Então, em primeiro lugar, qual a importância da administração de estoque e para o dia a dia de uma organização, né? Por que essa organização, que vantagem, né? Acho que esse termo é melhor, né? Que vantagem a organização leva trabalhando a classificação ABC para as organizações? A administração de estoque é uma atividade crucial para o funcionamento eficiente de qualquer organização, pois envolve o controle de gestão de materiais.
Eu já passei no serviço público as duas situações. Já passei uma situação de você não ter material, aí você não consegue dar continuidade no serviço público. Imagina, falta reagente químico no laboratório de análises clínicas. Ou o contrário também. Já vivi uma situação em que, de forma mal planejada, se aproveitou ali um lote econômico de compra, uma oportunidade de mercado, comprou-se muito mais do que deveria, e aí tem um baita problema logístico de organização de estoque, e aí você tem que se virar e pedir para outra unidade armazenar, é complicado. Então, tanto na falta de previsão de estoque, faltando conteúdo, né, faltando estoque, quanto no caso de você ter um excesso de estoque, nos dois casos é muito oneroso você não ter um planejamento. E a classificação ABC, ela ajuda inclusive na logística, como você vai perceber daqui a pouquinho. A classificação ABC é uma técnica de gestão de estoque que categoriza os itens em base da sua importância relativa para o negócio, utilizando critérios como valor e frequência. Então, eu vou trabalhar com dois eixos, que é o eixo que o Pareto trabalhou. E esses eixos devem ter a seguinte premissa. Depois, é óbvio, como sempre, você vai verificar como isso cai em prova. E quais os dois eixos paretais, digamos assim, né? Quais os dois eixos de Pareto? O primeiro eixo do Pareto é um eixo que ele nos leva à conclusão de que quanto maior a quantidade, menor a qualidade. Quanto menor a quantidade, maior a qualidade. Então você tem uma seta, depois eu mostro isso, uma seta para baixo, que é crescente, que é a seta da quantidade, e você tem uma seta para cima decrescente. Ou seja, quanto menor a quantidade, maior a qualidade. É interessante porque as várias bancas organizadoras utilizam vários termos para citar o teorema de Pareto, né? Que não dizem exatamente a mesma coisa, mas para a banca eles colocam tudo no mesmo balaio lá. Pode aparecer como classificação ABC, como teorema de Pareto, como curva ABC, que é a representação gráfica do teorema, mas eles colocam a curva ABC, ou regra 20-80. Você já vai entender por quê. Ou regra 80-20. Você já vai entender por quê. Então é isso, né? E aí quando a gente fala de valor, importância, valor aqui não é preço, o valor aqui é importância agregada. Qual o valor desse fusquinha? Não é, sei lá, 100 reais. O valor desse fusquinha que eu ganhei do meu pai quando eu era criança. Ou seja, valor é percepção de vantagem. Então, quando a gente faz a classificação ABC, aquilo que é valor depende da organização, depende dos critérios e da importância da organização. Pode ser aquilo que dá mais lucro, pode ser aquilo que é mais crítico, pode ser aquilo que é mais sensível. Ou seja, aí a gente tem um mar de possibilidades para a gente explorar. Perfeito? Então é isso, né? A gestão de estoque, ela tem a classificação ABC. E aí, aqui, ó, uma coisa importante sobre definição da classificação ABC. A classificação ABC divide em 3 itens, né? O A são os mais importantes, B intermediários e C pouco importantes. Vamos para a tabela. Na categoria A, você tem 20% da quantidade e 80% da importância, ou seja, 80% da percepção positiva de importância, de valor. E é óbvio, né, que aquilo que é importante, a gente, quando fala de estoque, controla bem de perto, controla de forma rígida, e o tempo todo você revê ali, porque aquilo é muito relevante. Os itens B, eles correspondem a 30% dos itens de um estoque, por exemplo, correspondendo a 15% do valor. Ou seja, tem uma importância intermediária e tem um valor intermediário. E o C, 50% da quantidade e 5% do valor. E o que significa isso, né? 50% da quantidade e 5% do valor. Controle menos rígido, controle flexível e você tem revisões ocasionais. Tome cuidado, porque eu já vi muita prova dizendo que os itens C, esses itens de 55, eles não são importantes. E tá errado, né? Porque se alguma coisa não tem importância na organização, ela nem deveria existir. Se alguma coisa tem importância na organização, ela deve existir. Se não tem, não deveria existir. Porém, é pouca importância. Então, 20, 80, 30, 15, 55, esses são os números do Teorema de Pareto. Então, vejam que quando você tem o eixo, né? Quando você tem a seta da quantidade, você tem uma seta crescente, do menor para o maior.
Agora, quando você tem a importância, o valor, você tem uma seta decrescente inversamente proporcional do maior para o menor. Então, os itens C são de pouca importância, mas não de nenhuma importância. Vamos começar a apresentar agora algumas situações que você vai memorizar. No meu casamento, tinha pessoas que eu queria muito que estivessem presentes, que eu fazia questão absoluta, que eram importantes, que eu iria sentir se não estivessem presentes. Que é um percentual pequeno, que são as pessoas do seu convívio, muito importantes. Tem um outro percentual que você convida, você espera que vá, é muito importante, mas, digamos, se não for, você nem vai perguntar o porquê. E tem um pessoal que não é que é desimportante, mas é uma pessoa distante do trabalho, uma pessoa da família que você não tem mais troca, ou você convida por cortesia. E se você fizer análise parietal, você vai perceber que a minoria é muito importante, o intermediário tem importância relativa e a maioria não tem importância. E aí você aplica isso na sua vida. Por exemplo, na rede social, Instagram, por exemplo. Quem são as pessoas que estão no seu Instagram, que de fato são relevantes, importantes, que você troca no dia a dia e que você tem uma proximidade minoritária? As pessoas que você até troca, até convive, até curte alguma coisa, mas que não tem muita intimidade, intermediário. E a maior parte das pessoas, você não tem relação nenhuma, né? Então, e aí algumas situações aplicadas fora do estoque e depois do estoque, né? Por exemplo, quando uma empresa ela vai desligar o funcionário, muitas vezes a empresa ela demite vários funcionários operacionais, centenas, milhares, e mantém um diretor que ganha muito. É óbvio, né, que aqui eu não estou colocando a necessária questão da contrapartida social, da empregabilidade, eu estou falando sobre análise parietal. E sobre análise parietal, talvez tenha alguma justificativa, porque você mantém um diretor importante que pode fazer a empresa se recuperar, inclusive reconstruir esses postos de trabalho, ele é A. E os funcionários operacionais são C. Então você abre mão da quantidade em prol da qualidade. Uma agência de automóveis. É óbvio que uma agência de automóveis ela deve vender muito mais parafuso do que carro. Porque o parafuso ela entrega para as distribuidoras e tudo mais. Só que do que adianta você vender 10, sei lá, 1.000 parafusos, que cada um custa R$ 5, tendo um bruto de R$ 5.000, se um carro você vai vender a 200, R$ 300.000. Então a menor quantidade é a maior qualidade. Isso se aplica a qualquer área. Quando a gente fala de estoque e quando a gente fala de gestão de estoque, é óbvio que o estoque ele tem todos os itens que estão ali que tem alguma justificativa laboral, tem alguma justificativa para o dia a dia da organização. Só que não da mesma importância, não com a mesma relevância. Ele tem importâncias maiores para situações maiores. Então ele tem importâncias diferentes para situações diferentes. Essa questão, ela se coloca no bojo de você decidir o que vai... Ó, você já foi numa charutaria? Isso é importante. Quando você vai numa charutaria, tem charutos ali condicionados, em caixinhas com controle de umidade, o reloginho ali de controle de umidade. Geralmente são charutos cubanos que custam caríssimo cada unidade. E aí, quando você tem ali no balcão, só comprar e levar, são charutos que têm a menor importância e que, portanto, não justificam o investimento em controle de umidade. Nesse caso aqui, a gente está falando não de importância de lucratividade, nem de importância para a operação da empresa. A gente fala da importância para o estoque, para a política de estoque. E quando a gente fala da importância para a política de estoque, esses 20% aqui, eu tenho que dar muita importância para ele. Eu tenho que cuidar muito bem dele, porque eles são os itens mais críticos, mais caros, mais importantes. Eu tenho os intermediários e tenho os pouco importantes. E aí eu vou fazer uma breve leitura aqui, antes de ir para a questão, porque eu acho que isso é um ponto importante. A classificação ABC em gestão de estoque permite que as empresas priorizem o gerenciamento de estoque. Eu vou diminuir meu estoque e meu espaço físico. E ao diminuir meu espaço físico, infelizmente alguma coisa vai ficar para trás. É igual mudança. Eu tenho um amigo que era casado, morava numa casa enorme,
num apartamento enorme, e tinha as coisas dele, que eram condizentes ao espaço físico que ele morava, e aí ele teve que alugar um galpão, esses self-storages que tem, porque ele foi para um apartamento menorzinho e cabia 30%. Então, o que ele escolheu ficar são as coisas mais importantes. Então, isso tem a ver, inclusive, com logística de estoque. A classificação ABC permite que as empresas priorizem o gerenciamento e determinem aquilo que é mais importante. Tanto é que tem os bens de consumo, né? Alocando os recursos de maneira mais eficiente. Eu vou gastar mais dinheiro em quê? O que vale mais a pena eu pôr dinheiro? Isso resulta em um controle mais eficaz, porque afinal de contas você prioriza aquilo que é mais importante. E em concursos públicos, o conhecimento dessa técnica é essencial para a gente demonstrar conhecimento sobre o método. Então, o que você tem que memorizar? Itens A, classe A, os mais importantes. 20% da quantidade, 80% da qualidade, da importância, do valor. Itens B, itens intermediários, que tem 15%, que tem 30% da quantidade e 15% da qualidade, de importância intermediária. E os itens C é a maior parte, é a maioria, tem 50% da quantidade e apenas 5% da importância, lembrando a origem paretal, distribuição de renda nos países, em que a minoria fica com o maior bolo e a maioria fica com a menor quantidade. O que é um problema, que varia mais ou menos dos países, mas mais ou menos é isso em todos os países. Bom, como que essa questão, né? Como que esse tópico cai em prova? Vamos lá, eu separei uma questãozinha aqui bem legal de Pareto, aproveitando que nós estamos aqui na nossa plataforma, para a gente resolver. É uma questãozinha de 2024, da Universidade Federal do Amazonas, prova para o mesmo órgão. Sobre a curva ABC, é correto afirmar que, e essa questão aqui, como eu falei para você, Pareto, né, classificação ABC, você pode utilizar em várias áreas, né, você pode utilizar em vários setores. Aqui nesse caso, você utiliza vinculado diretamente à questão do estoque. Classe A são os mais numerosos. Classe A é 20% da quantidade, são os menos numerosos. Portanto, está errado. Itens B são os mais numerosos. Errado também. Os itens B são 30%. Lembre, item A, 20% da quantidade, 80% da qualidade. Itens B, 30% da quantidade, 15% da qualidade. Item C, 50% da quantidade, 5% da qualidade. Então, A e B estão erradas porque o que tem mais números é o C. Classe C representa um menor valor, 5% apenas e tão somente. Ou seja, é metade dos itens que corresponde a apenas 5% da importância. Perfeito. Classe A representa o menor valor, o maior valor, 80%, aquilo que tem mais importância. Itens B e C são os que devem receber maior atenção. Os que devem receber maior atenção é aquele que é mais importante, assim na nossa vida com tudo, né? Você dá importância maior para aquilo que é mais relevante na vida. Então, indo para as estatísticas, olha, teve 22% de erro, pensei que tivesse menos, mas a regrinha é essa. Vê que interessante, né? Toda vez que você pensa em Pareto, toda vez que você pensa nessa análise, você objetivamente faz a conta que eu falei, e se você eu não gosto muito, você assiste minhas aulas sabe disso, eu não gosto muito de pedir para decorar alguma coisa, né? Porque decorar é antessala para você se confundir. Basta a banca organizadora mudar a abordagem que encerra a questão. Mas nesse caso não tem muito para onde correr, né? Então você tem uma seta, né? Você tem uma crescente, que é uma crescente da quantidade, e você tem uma decrescente, que é a decrescente da qualidade. E ela é inversamente proporcional. Quanto menor a quantidade, maior a qualidade. Quanto maior a quantidade, menor a qualidade. Itens A, 20% da quantidade, 80% da qualidade. Itens B, 30% da quantidade, como a tabelinha que eu mostrei, 15% da qualidade. Itens C, 50% da quantidade e 5% da importância. E aí, é essa tabela que mata tudo, né? Você percebe que essa tabelinha que eu montei aqui, ela é a tabelinha que mata aquela questão, que resolve aquela questão. Perfeito? Então, tema importante não só para a gestão de materiais, você vai encontrar isso em processo decisório, você vai encontrar isso em outras áreas da administração, a importância do teorema de Pareto.
Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, estando aqui comigo até agora. Abraços, força e honra. Até a próxima. Valeu.